Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre máximo divisor comum, MDC. Nesta aula aprenderemos como calcular o máximo divisor comum, MDC, de números naturais por meio da decomposição simultânea em fatores primos. Nós temos aí duas aulas no canal, onde eu ensino como calcular máximo divisor comum por meio das divisões sucessivas. Se você se interessar, veja essas duas aulas, tá bom? Vamos aí para a nossa atividade. Determine o máximo divisor comum, MDC, dos números a seguir. Lembrando que a resolução será por meio da decomposição simultânea em fatores primos. Aí eu pergunto a você, o que é um número primo? Um número é considerado primo quando ele possui apenas dois divisores. E quais são esses divisores? O número 1 e ele mesmo, ok? Será utilizado na decomposição somente os fatores comuns, ou seja, os divisores que são comuns para os números que foram dados. Tá certo? Então, nós não podemos utilizar nenhum outro tipo de fator que não possa dividir os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Ok? Então, vamos aí para a letra A. Eu quero o MDC de 36 e 60. Vamos aí ver qual é o fator que divide ao mesmo tempo 36 e 60. Lembrando que só pode ser fator que seja primo. Como 36 e 60 são pares, logo são divisíveis por 2. Lembrando a vocês também que o único número primo que é par é o número 2. Todos os outros números primos são ímpares. Então, por isso que quando você for utilizar a decomposição simultânea para obter o MDC, se os dois números forem pares, inicie por 2. Então, vamos dividir ambos por 2 aí. Esse 2 é chamado de fator comum, porque divide tanto 36 quanto 60. Então, 36 dividido por 2, você terá 18. 60 dividido por 2, você terá 30. 18 e 30 ainda são pares, então são divisíveis por 2. Continua aí o 2 como sendo fator comum para 18 e 30. 18 dividido por 2 dá 9 e 30 dividido por 2 dá 15. Olha só. Veja que 9 e 15 são ímpares. Isso significa que eu não posso continuar mais dividindo por 2. O próximo número primo depois do 2 é o 3. Veja se 9 e 15 são divisíveis por 3. Por serem números pequenos, você consegue perceber facilmente que tanto 9 quanto 15 são múltiplos de 3. Então, o fator comum aí para 9 e 15 é o 3. Então, vamos dividir ambos por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Observa agora que o 3 e o 5, todos dois são números primos. 3 só é divisível por ele mesmo e 5 só é divisível por ele mesmo. Isso quer dizer que nós não teremos um fator primo que seja comum tanto para 3 quanto para 5. Ok? Neste caso, nós vamos encerrar essa decomposição por não mais haver fator que seja primo para 3 e 5. E o que é que eu faço para descobrir o MDC? Você vai multiplicar os fatores comuns que você obteve aqui. Ó. Sempre que você obtiver mais de um fator comum, o MDC se dará pela multiplicação entre eles. Você vai multiplicar 3 vezes 2, que dá 6, aí 6 vezes 2, que vai dar 12. Então, o MDC de 36 e 60 é 12. Vamos para a letra B. Eu quero um MDC de 45 e 12. Você observa aí que esses dois números, o 45 ele é ímpar e o 12 ele é par. Logo, eu não posso dividir os dois por 2, certo? Vamos ver qual é o próximo número primo depois do 2 que pode dividir os dois ao mesmo tempo. Olha, o próximo número primo depois do 2 é o 3. Como é que eu sei se eu posso ou não dividir um número por 3? Para que você descubra isso, você deve somar os algarismos desse número. Se a soma desses algarismos der um resultado divisível por 3, isso significa que o número que você tem é múltiplo de 3. Vamos ver aqui o caso do 45. Os algarismos são eles, 4 e 5. Quando você soma 4 com 5, dá 9. 9 é divisível por 3, portanto, 45 é múltiplo de 3. O 12, como você já sabe, faz parte da tabuada do 3, então é divisível por 3. Então, vamos dividir ambos por 3. 3 ele é o fator comum de 45 e 12. Quando você dividir 45 por 3, você terá 15. Quando você dividir 12 por 3, você terá 4. Agora vamos observar o 15 e o 4. O 4 ele é par. O fator primo que divide 4 é 2. O 15 ele é ímpar. Ele tem dois fatores primos.
ele é divisível por 3 e é divisível por 5. Então, isso quer dizer o quê? Que não há fator comum que seja primo para os dois. Neste caso, a decomposição se encerra pelo fato de 15 e 4 não ter fator comum. Tá certo? E o que é que eu faço agora? Nós vamos pegar esse único fator comum que eu obtive e vamos trazer aqui para o MDC. Então, o MDC, neste caso, é só o 3. Tá certo? Vamos aí para a letra C. Eu quero um MDC de 28 e 70. Vamos pegar 28 e 70 e vamos decompor utilizando fatores primos que sejam comuns para os dois. Observe que 28 e 70 são pares. Então, ambos são divisíveis pelo fator primo 2. Então, 2 ele é o fator comum para ambos. Dividindo 28 por 2, você terá 14. Dividindo 70 por 2, você terá 35. Agora, vamos analisar o 14 e o 35. O 14 ele é par e 35 é ímpar. O 14 ele é divisível por 2, pelo fator primo 2 e pelo fator primo 7. O 35 ele é divisível pelo fator primo 5 e pelo fator primo 7. Então, o fator primo que pode dividir os dois ao mesmo tempo aí é o 7. E por que eles não são divisíveis por 3? Então, veja bem, o critério de divisibilidade por 3 demanda que a soma dos algarismos dê uma divisão exata por 3. Se eu somo os algarismos do 14, somando 1 com 4 dá 5. 5 não é divisível por 3. Somando os algarismos do 35, que é 3 e 5, 8, 3 e 5 que dá 8, 8 não é divisível por 3. Portanto, não teríamos como dividir os dois por 3. O próximo primo da sequência é o 5. Veja, o critério de divisibilidade por 5 determina que o número tem que terminar em 0 ou em 5. Observe que 14 não termina nem em 0 nem em 5, ele termina em 4. Portanto, eu não posso dividir os dois por 5. O único que é divisível por 5 aqui é o 35, porque termina em 5. Então, nós chegamos ao divisor comum de ambos, que é o 7. O próximo número primo que divide os dois é o 7. 7 divide 14 e divide 35. Então, vamos dividir ambos aí por 7. 14 dividido por 7, você terá 2. E 35 dividido por 7, você terá 5. Observa agora que o 2 e o 5, ambos são primos. O 2 ele é primo, então é divisível somente por ele. O 5 ele é primo, também é divisível somente por ele. Neste caso, você não terá divisores que sejam primos e comuns de 2 e 3. Então, de 2 e 5, perdão, de 2 e 5. Então, você para aí a decomposição, tá bom? Como é que nós iremos encontrar o MDC? Multiplicando esses dois fatores primos que nós obtivemos aqui, o 7 e o 2. 7 vezes 2 dá 14. Logo, o MDC entre 28 e 7 é 14. Vamos aí para a letra D. Eu quero um MDC de 4 e 9. Observe que 4, o fator primo que divide o 4 é o 2. E o fator primo que divide o 9 é o 3. Então, não haverá fator comum para ambos. Neste caso, nós podemos afirmar que 4 e 9 não tem fator comum. Neste caso, o MDC vai ser quem? 1. Todas as vezes que você tiver dois ou mais números em que não houver fator comum para ambos, isso significa que o máximo divisor entre eles vai ser sempre 1. Tá certo? E quando o máximo divisor entre dois ou mais números for 1, como é que se chamam esses números? Esses números são chamados de primos entre si. Tá certo? Então, aí, a observaçãozinha, quando o MDC de dois ou mais números for 1, eles serão chamados de primos entre si. Dizer que dois ou mais números são primos entre si é afirmar que eles têm como máximo divisor o número 1, ok? Não esqueça disso. Primos entre si significa dizer o quê? Que o máximo divisor entre dois ou mais números é sempre o 1, tá bom? Com isso, pessoal, eu encerro essa aula e aqui eu peço a Deus que abençoe vocês. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos aí numa próxima videoaula. Tchau, Deus abençoe a todos.